Louvado e exaltado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus, o Filho do único e soberano Deus e Criador do céu e da terra e de todos os seres viventes. Glória, glória seja dada a Deus. Meus queridos irmãos, eu venho através deste vídeo contar um relato que aconteceu com a minha esposa há alguns tempos atrás, talvez um mês e meio, que eu não me lembro, mas Deus foi fiel conosco, como é fiel com todos aqueles que obedecem. Eu e minha esposa tem costume de subir monte, né, de orar, de jejuar, de estar lendo a palavra, de estar sempre buscando a presença do nosso Pai, do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. E tudo começou assim. Para quem não acredita no mundo espiritual, né, ainda está com dificuldade de acreditar nesse mundo que existe, ele é real, né? Eu quero alertar o irmão e a irmã que entre em oração, né, em jejum, e coloque à prova esse vídeo também, essa revelação que eu estou, nessa revelação, mas esse fato que aconteceu comigo e com a minha esposa. De fato é uma revelação também, porque teve revelações no meio. Amém? Então assim, a gente começou primeiro a sentir um cheiro de carne podre aqui dentro da nossa casa. A gente sentia como se fosse uma carne em estado de decomposição já, né, apodrecendo, porque já estava morta. E a gente não entendia aquele cheiro, a gente orando e jejuando e buscando em Deus, orando e jejuando e buscando em Deus, e aquilo foi passando, foi ficando tempos e tempos, gente buscando. Aí eu via em revelações, Deus me dava para minha esposa. Primeiro ele já deu para a gente que era espiritual, não era físico. Era uma coisa espiritual. E depois a gente continuou buscando para cancelar, para Deus cancelar, a gente orando, jejuando. Tinha gente que passava, entrava aqui, sentia o cheiro também. Passava lá fora, sentia o cheiro. E aquele cheiro ali permanecendo. Depois de um tempo de busca, de jejum, de oração, subindo um monte, a minha esposa começou a passar mal. E antes disso, a gente subiu 5 dias direto ao monte, no propósito aí que a gente fez. 5 dias direto. A gente foi de segunda a sexta, pela parte da manhã. Só descia de lá quando Deus dava a ordem para descer. E daqui a pouco, quando a gente cumpriu esses 5 dias, né, eu jejuando e subindo o monte, a minha esposa começou a passar mal. Começou a dar uma dor no peito dela e começou a dar uma dor na barriga. E a gente viu que era espiritual, não era para ir no médico. Uma porque minha esposa comia bem, se alimentava legal, bebia água, comia legal, sem problema nenhum. Só que ela começou a emagrecer. E como eu já sabia que era espiritual, eu vi que ela não podia mais fazer jejum, que ela estava emagrecendo, perdendo peso, mal, entendeu? Com mal-estar muito grande na barriga. E no peito aquelas dores que dificultavam a respiração dela. E eu ali buscando, só eu fiquei buscando e jejuando. Até que um dia eu decidi fazer um jejum de 3 dias por ela. Aonde que eu fiquei sem comer nada e eu fiquei só na água. Mas na verdade eu nem bebi muita água. Nesses 3 dias eu bebi só 500 ml de água. Que foi ali no segundo dia e meio que eu decidi beber, porque eu conheço meu corpo. A gente tem que entender o limite do nosso corpo. Então eu tenho um alto teor de suor, eu suo demais, então a água estava acabando no meu corpo, estava gastando, né? E eu não, vou beber esses 500 ml de água, né, para repor um pouco de água no meu corpo e o restante do jejum continuar os 3 dias. Depois de 3 dias, eu fui dormir e Deus me deu uma revelação no sonho. E é até engraçado porque Jesus Cristo, ele sabe que eu sou engraçado, apesar de ter o rosto sério assim, né, mas eu sei manter a minha pose, no caso a minha seriedade, também ser feliz, alegre com Jesus. Eu sei brincar, eu gosto de brincar. Tem pessoas que não me entendem porque me vê sério demais, mas esse não é o assunto agora. Então eu gosto muito de brincar. E Jesus, quando ele me revela as coisas, em sonhos e revelações, ele gosta muito de brincar comigo. E eu me lembro que nesse sonho eu estava numa casa, e essa casa ela estava embaixo da água.
E foi até engraçado, mano, que não era uma casa, era um quarto de 3x3 ou 4x4. E eu estava debaixo da água. E eu falei assim, ué, como é que eu tô embaixo da água respirando e sem problema nenhum? O engraçado é que nesse sonho estava aquele comediante que faz pegadinha, Ivo Holanda. O Ivo Holanda, que faz pegadinha ali no SBT. Eu não sei se ele está ainda trabalhando com isso. Mas era ele que estava lá. E engraçado que ele estava fazendo um ovo numa frigideira. E ele chegou no fogão, como estava no quarto, tinha fogão, tinha pinha, tinha tudo. E ele ia fazer um ovo. E ele foi acender o fogo debaixo da água. Eu até achei engraçado. Eu falei, acendendo fogo debaixo da água, a gente está embaixo da água. Porque, meus irmãos, do chão até o teto estava cheio d'água. E a gente estava embaixo da água, respirando com tudo, ele também. E ele se movendo normalmente. E ele acendeu o fogo, colocou a frigideira e começou a assar o ovo dele. O ovo mexido que ele estava fazendo. Aí ele foi e olhou para mim e falou assim, ó, isso aí é uma bruxaria, se não me engano. É que eu não me lembro, já faz um tempinho. Mas eu me lembro assim, ele virou para mim e falou assim, ó, vai no Cardoso Fonte, no monte aqui no Rio de Janeiro, Cardoso Fonte, ali em Jacarepaguá, e lá vai ser cortado. E ele me falou isso. Quando ele me falou isso, eu acordei. Eu acordei desse sonho, até achei engraçado, fiquei até meio assim, alegre, feliz, porque eu achei engraçado eu debaixo da água, conversando com o Ivo Holanda e ele me revelando, né, o que tinha que fazer. Aí eu fui e falei com a minha esposa, ó, eu tive um sonho assim, contei o sonho para ela e falei que Deus mandou a gente ir no Cardoso Fonte. Que era somente pisar lá. Deus não falou pra gente ir lá e fazer isso, não. Ele falou pra gente ir pro Cardoso Fonte. Então, no meu coração tava que era somente pisar. E eu falei pra ela, não, a gente tem que ir pro Cardoso Fonte, que é só pisar lá que Deus vai cortar. Foi isso que eu vi no sonho. Aí ela creu, não demorei nem muito. Eu acordei, eu queria ir no dia seguinte, mas não deu, a gente foi um dia depois. Né? Porque eu acordei, vamos dizer que eu acordei na segunda, que eu me lembro qual foi o dia. E eu queria ir na terça, não deu pra ir na terça, a gente foi na quarta. Aí de manhã, vamos lá, suposto, né, entre aspas, a gente foi na quarta-feira de manhã. E quando chegou lá, a gente pisou. Quando a gente pisou lá, o homem foi tomado por Deus, o profeta do Senhor, né? E ele começou a falar algumas coisas para mim, que de fato realmente está se cumprindo. E daqui a pouco ele começou e falou para minha esposa, tem um trabalho feito para você, hein? E Deus manda te dizer que é num cemitério tal, que é uma tumba tal. Não, é um cemitério, não falou o nome do cemitério, mas falou, é num cemitério, é numa tumba tal, o número tal, tal, tal. Mas Deus está cortando agora. Aí falou para mim assim, varão, fica atrás da tua esposa aí, porque agora o Senhor vai cortar. Agora o Senhor vai cortar. Aí quando ele colocou a mão na cabeça dela, ela já deu aquela apagada, ela apagou, eu segurei ela. E ele falou, segura aí, varão, que ela vai cair. Aí ela caiu, aí ele falou, em nome de Jesus, ele cortou, né, pelo poder do sangue de Jesus, que não é ele, eu entendo que não é homem, é o poder de Deus, é o Espírito Santo nele, é o Espírito Santo em mim. Porque até antes também de eu ir lá, Deus tinha me revelado muitas outras macumbas que estão fazendo pra gente, trabalho espiritual. Só que esse Deus me revelou através desse sonho, engraçado com o Ivo Holanda, que foi engraçado pra mim. E quando aquele irmão tirou a mão na cabeça dela, o trabalho foi cortado, né? E a gente ficou lá no monte, ainda adorando um pouco a Deus, ela ainda estava sentindo mal-estar ainda e tal. Aí eu falei pra ela, né, não, isso vai passar, já foi cortado. E enquanto a gente estava no monte, ela ainda continuou ainda no mal-estar ainda. Aí o tempo foi passando, quando a gente saiu do monte, viemos para casa e isso foi cortado. Depois de um tempo, Deus me revelou, depois de ela já ter depois de ter se recuperado, Deus me mostrou que o nome dela foi colocado dentro de uma mulher, numa tumba no cemitério. Que abriram o peito dela e colocaram o nome da minha esposa dentro do peito dessa mulher morta, desse defunto. E eu fui e falei com a minha esposa. Isso, irmão, é para você ver que o mundo espiritual não é brincadeira. Que o mal, ele está pronto para nos destruir. Satanás e seus demônios estão prontos para nos destruir. Se a gente não ficar na torre de vigia,
orando, vigiando, jejuando, lendo a palavra, aleluia, louvando a Deus da forma que tem que ser louvado, com louvores e arrependidos meus de coração. Meus irmãos, a doutrina é importante. Minha esposa anda na doutrina, andava não, ela anda na doutrina. E aí naquele período ela já andava na doutrina, então ela anda na doutrina. Então assim, é importante, porque você fica com o corpo mais santificado, Deus te responde mais rápido. Ele demorou um pouco para responder, mas ele respondeu, graças a Deus. Eu notei também que ela tinha que passar por isso. Deus permitiu ela passar por isso, assim como ele permitiu Jó passar pelas mãos de Satanás, porque Satanás inquiriu a Deus que ele só era fiel a ele por causa das bênçãos que Deus dava para ele, por causa disso, mas Deus permitiu porque conhecia o coração de Jó. Então minha esposa passou por isso e eu sei que foi permissão de Deus. Porque se ele quisesse cortar, ele já cortaria. Amém? Se ele quisesse cortar, ele já cortaria. Porque uma vez ele me mostrou no sonho, ele nem deixou esse trabalho dos feiticeiros brabo. Eu estou falando feiticeiro, coisa grande. Ele me mostrou uma vez em sonho, eu dormindo, Jesus me pegou. Eu não ouvi ele, mas eu ouvi a voz dele atrás de mim. Ele me levou no sonho no lugar. E ele me fez, já falei isso aqui nesse canal já. Ele me fez ver dentro de uma bacia um bebê todo cortado, nas juntas, junta toda cortada, cabeça tudo, numa vasilha, toda cheia de sangue, o próprio sangue do bebê, tudo cortado para mim destruir. Mas Jesus falou assim, eu estou cortando. E não deixou esse trabalho vir até mim. Não é para minha honra, para minha glória o que eu vou falar, mas irmão, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, eu sou insistente nos caminhos do Senhor, na obediência do caminho do Senhor. Então, meu irmão, seja obediente, o tempo está breve, Jesus está voltando. Você vai ficar para trás, você vai ver como vai ser difícil. Você vai ficar para trás, você vai ver como é difícil não ter obedecido ao caminho do Senhor. Não ter largado as vaidades, as coisas desse mundo, as obras de Satanás. Eu não estou brincando com você, meu irmão. Eu estou falando sério. Jesus está voltando. Se você for pego de surpresa, vai ficar para trás. Se prepare logo. Jesus não falou que ele vai vir como ladrão. O ladrão não avisa. Ele vem de surpresa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vou ler aqui uma palavra para encerrar o vídeo. Salmo 91. A maioria das pessoas conhece, mas infelizmente tem muitas pessoas que só querem ler o Salmo 91 e esquecem de Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus, e de muitas outras passagens de poder e glória. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra maldita do inferno. Aí você tem que, meu irmão, para você ser um batalhador espiritual, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que estar lendo a palavra, você tem que guardar os seus pensamentos, tem que guardar a sua língua, guardar o seu coração em Deus. A Bíblia fala assim, irás, mas não pequeis. Irás, mas não pequeis. E ser tardio em se irar, e tardio no falar. Vigia, meu irmão. Vigia, vai buscar no Espírito Santo, em vez de falar, vai botar o joelho no chão para orar. Estou falando isso porque tem muito irmão perseguindo outro irmão. Mas se você for lá no Salmo 50, você vai ver Deus falando ali. Que muitos querem corrigir os outros, mas não querem ser corrigidos. Eu já sei o que é isso, porque eu já entreguei muitas coisas para outros irmãos. Sabe o que eles fizeram? Lançaram a palavra de Deus para trás para eles e caíram. Caíram no adultério, caíram mesmo. Se afundaram neste mundo, porque não ouviram as palavras que o Espírito Santo me deu, através de revelações também, em sonhos também, e eu levei para eles. Ele tem uma revelação de um homem aqui que é um pastor, eu vou levar para ele, porque Deus quer que ele se converta de verdade, que ele saia dessa mentira que ele está causando. A ele mesmo, e também a outros, porque um cego guiando outro cego não tem condição. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a espide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que então esclarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Então você confiando no Senhor, acreditando nas suas promessas, aleluia, e cumprindo e sendo obediente. A palavra de Deus diz que Deus prefere obediência e não sacrifício. Mas quando você, aleluia, se coloca em jejum, louvado seja o nome santo do Senhor, nesse sacrifício de jejum para Ele, por amor a Ele, ainda mais louvando e orando nesse período de jejum, meu irmão, tu vai ver a mão de Deus na sua vida. Vai ver a mão de Deus na sua vida. Não estou pregando bênção, não. Estou falando que Deus vai estar com a mão em você, aleluia, te guardando de todo mal, de toda serpente, de toda seta do maligno. E no final da tua vida, você receber a sua recompensa no céu. Coisas materiais, a Bíblia diz bem claro. Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o restante vai ser acrescentado. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Busca o reino dos céus, o restante vai ser acrescentado. Porque eu vejo nos montes lá subindo, eu conheço muitos irmãos, está passando um aperto, uma dificuldade. Aí depois Deus começa a revelar, aquele irmão ali está numa falta comigo, aquela irmãzinha está numa falta comigo. Eu mandei fazer assim, não fez. Eu mandei fazer isso, não foi. Eu mandei ir ali, não foi. Eu mandei fazer isso, não fez. Eu mandei isso, não quis saber. Eu mandei se consertar, não quis dar atenção. Aí passa o perrengue, passa o aperto. Desejo obediência e não sacrifício. Obediência, gente. Obediência ao Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe. Que esse testemunho chegue a muitos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe. Se quiser também copiar e colocar no canal de vocês. Seja feita a vontade do nosso Senhor. Tá bom? Que todos sejam abençoados nesse tempo de tribulação, no nome de Jesus. Amém.